Esta é a maior mensagem de cura divina da Bíblia Sagrada. 700 anos depois que profetizou o profeta Isaías, veio cumprir através do homem chamado Jesus. Isaías, capítulo de número 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque fui subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades espirituais e físicas, e as nossas dores e angústias levou sobre si. Nós o reputamos por aflitos e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vinda? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo, a Bíblia diz, foi ele atingido, puseram a sua sepultura com os ímpios, misericórdia, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Todavia o Senhor Jeová agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar, levando as nossas enfermidades. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, virá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará a sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porquanto as iniquidades deles ele levou sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos com todos os poderosos, repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, mas ele, Jesus, levou sobre si o pecado de muitos, aqueles que confessam, e pelos transgressores ele intercedeu,
E hoje o Espírito Santo intercede. Livro do profeta Isaías, a maior mensagem de cura divina de todos os tempos. Isaías, capítulo 53. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Levante suas mãos e fale comigo bem alto e bem forte. Para sempre seja louvado. Bom dia, Bahia, bom dia, Brasil, bom dia. Feira de Santana, pastora. Nossa querida pastora Creuza, bom dia. Pastor Pedro Modesto, bom dia. Evangelistas, pastores em Feira de Santana, olha quem já chegou para estar conosco nesta bela quarta-feira. Pastora Tereza Oliveira, Claudete Aparecida, Hudson Lima, Soraya Souza, Moura, Pastor Moura, Hudson Lima, sejam todos bem-vindos para mais uma audição do meu, do seu, do nosso programa. Bom dia, Espírito Santo, o encontro dos vasos, congresso Línguas de Fogo, café com Jesus, show da bênção, a voz da profecia, por que não dizer a Universidade da Fé, logo pela manhã da Bahia para o Brasil, na voz do evangelista Daniel de Oliveira, missionário da Ordem de Cristo. Bom dia, Espírito Santo. Meu abraço a todo o povo de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro também, Espírito Santo. Pastora Gininha Diniz sempre nos acompanhando. Lá em Vitória do Espírito Santo, Deus abençoe Gininha. Deus abençoe o povo do sul de Minas nos acompanhando, Três Corações, Três Pontas, Varginha. Deus abençoe todo o povo de Lavras, Alfenas também, Perdões. Deus abençoe o povo lindo de Pato de Minas, os Paturebas. Deus abençoe todo o povo de Goiás, que estão já antenados conosco. Brasília, Distrito Federal, meu abraço, fique conosco, porque a palavra de hoje é a palavra do livro do profeta Isaías, capítulo 53, é a maior e mais reveladora, verdadeira e poderosa mensagem sobre libertação e cura divina. Mensagem que foi profetizada pelo profeta Isaías, 700 anos antes do nascimento de Jesus. Esta mensagem já tem 2.724 anos, mas é uma mensagem foi para ontem, é para hoje e será eternamente. Deus abençoe. Irmã Rosália também já está conosco. Sejam todos bem-vindos. Estamos falando para todo o Brasil, Europa, Ásia, África, Oceania. Deus abençoe o povo aí em Portugal nos acompanhando. Também aí em Porto, em Portugal, Gaia, Lisboa. Deus abençoe todo o povo lindo aí na Suíça, nos Emirados Árabes também. Deus abençoe a grande audiência, cada um no seu fuso horário. Na Europa agora deve ser 10 horas da manhã, no Oriente eu não sei. Mas aqui na Bahia já são, no Brasil, 5 horas e 15 minutos. Estamos em cadeia com a Rádio A Voz da Bênção. Estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte. Estamos pela ID em Sinai. Estamos também pela Rede Dias Dávila e também pelo YouTube, pelo Facebook, anunciando
o que Deus mandou nós anunciar: cura divina, salvação, batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas, Santa Ceia do Senhor, batismo com fogo, cirurgia divina, salvação, louvor, dízimo e oferta. Estamos aqui para levar a mensagem que o mundo precisa ouvir. A mensagem da fé, da paz, da proteção, da solução de problemas, a mensagem de Deus, através da Bíblia, pela boca dos seus atalaias, dos seus servos e profetas. Tatiana Moraes já chegou para estar conosco, Soraya Souza, de Silvane Máximo também, Maristela Ambar, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos para mais uma cadeia da prece poderosa. Aqui é a voz da salvação e cura divina. Pastor Andréia Barros também já acordou, já despertou, já está antenada, seja bem-vinda. Carioca abençoada, ou paulista abençoada, ou mineira abençoada, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe vocês aí em São Luís, no Maranhão, nos acompanhando. Deus abençoe todo o povo em Petrolina, Pernambuco. Deus abençoe vocês aí em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul também nos acompanhando. Deus abençoe o povo em Santo Estevão, Feira de Santana. Deus abençoe Vitória da Conquista, Juazeiro do Norte, do Padre Cícero, misericórdia. José Vadson Barros, pastor amado, já chegou também. Sejam todos bem-vindos. Aqui é ele mesmo, o Bom Dia Espírito Santo, em cadeia internacional. Bom dia, Espírito Santo. Pegue aí agora o copo com água e apresenta a Deus, para que você beba e receba a cura do corpo, da alma, e receba uma bênção de Deus através da água que representa o Espírito Santo de Deus, tá bem? Apresenta a Deus aí agora aquela caneta, que você vai assinar papéis e documentos, caneta crente, caneta abençoada, viu? Assina e deixe o Espírito de Deus bater o carimbo da vitória. Apresenta a Deus aí agora um pouquinho do azeite de oliveira, para que você use como instrumento espiritual. É uma da simbologia do Espírito Santo. Apresenta a Deus seu notebook, celular, se forem ferramentas de trabalho. Genison Souza, diretamente da Europa, Suíça, já está conosco. Apresenta a Deus a chave da loja que está para alugar, vender, a escritura. Apresenta a Deus as caixas com medicamentos da família, para que tenha a bênção pela ciência, porque a ciência também é uma bênção, e tenha também a bênção pela oração da fé. Apresenta a Deus aqueles comprimidos, aqueles xaropes, aquele antibiótico, aquele cálcio, aquele fósforo, para que tenha, para que seja útil e tenha um resultado poderoso. Apresenta a Deus as receitas, apresenta a Deus o protocolo dos exames, para que Deus ponha a mão antes de você ir ao laboratório de imagem ou o laboratório para fazer exames, tá bem? Consagra a Deus seu corpo, sua alma, sua mente, seu espírito. Apresenta a Deus a chave da moto, do carro, o capacete.
para que haja proteção divina. Também em sua carteira de trabalho, que nunca mais viu uma assinatura decente. Apresenta a Deus. Edneide Arruda já chegou para estar conosco. Também a fronha do travesseiro. Tem gente que tem cada sonho terrível, rapaz. Com cobras, com boi correndo atrás, com bicho, aranhas, baratas. Tem gente que tem sonho satânico e diabólico. Apresenta a Deus a fronha do travesseiro, o lençol. É o óleo, o azeite da oliveira, viu? Para você ungir a boca da filha que só vive chamando o nome da pelada, da mulher da trouxa. Apresenta a Deus. Para você ungir aquela pessoa enferma lá no hospital. Ungir aquela tatuagem. Atenção. Aquela tatuagem de caveira, de cobra, aquela tatuagem de bicho, de idolatria, que a sua filha fez no braço, na perna, seu filho, seu marido, unge aquela tatuagem e repreenda aquele espírito maligno, tá bem? Quebra aquela maldição que está no braço, ou nos braços, nas pernas, na barriga, nas costas, no pescoço. Unge, repreenda, deu tapa da bênção, viu? Unge, repreenda, porque às vezes o diabo marca vidas para levar para o inferno através de tatuagens. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Aqui é campo espiritual que eu entendo muito bem. Pega o santo óleo. Unge o braço da sua filha. Pessoas que desenhou imagem de escultura, de bicho, de cobra, de tigre, de onça. Unge, repreenda em nome de Jesus. Um dia desse eu fui orar por um homem, de mais de 50 anos, tinha esse coroa, rapaz. Ele tinha uma garrafa de 51 desenhado no braço. Ó, que coisa, rapaz. Na hora que eu pus a mão no braço dele, ele caiu no chão. E o demônio falou que estava ali tomando conta de toda a família, porque ele havia consagrado sua vida ao alcoolismo. Mas nós ungimos, repreendemos, quebramos aquela maldição, quebramos pela fé aquela garrafa de marafa e ele foi liberto. E hoje ele é um obreiro, mas ele é um obreiro que tem que andar só de camisa de manga comprida, porque a maldição foi quebrada, mas a imagem ficou no braço dele. Ouviram? Então, entenda o que eu estou falando, viu, Erivonaldo José de Souza? Viu, Marisete Chagas? Unge, viu, Maeli? Unge, repreenda. A gente vê aí hoje esses rapazes que começam a ter sucesso no futebol e em outros esportes. Primeira coisa que o diabo põe na mente deles é o diabo, viu? Para eles tatuarem o corpo. Na ignorância espiritual, na simplicidade espiritual, na falta de conhecimento, vai pela cabeça de outros atletas e fazem cada tatuagem violenta, maligna. A gente vê jovens esportistas ou desportistas, bonitos, rapazes inteligentes, com o corpo hoje todos tatuados. Isso é obra maligna, é coisa do inferno, viu? Agradeça a Deus pela cor de sua pele, seja branca, seja índio, seja vermelho, seja amarelo. Agradeça a Deus. Desfazer do que Deus fez, repreenda, unge. Na década de 60, 70, 80, a gente não via os jogadores de futebol assim. Hoje nós vemos. Começa a ter uma famazinha, o capeta coloca logo para ele pintar o corpo igual fulano de tal pintor.
Isso é obra do diabo, não é de Deus. Deus nos fez para louvarmos a Ele de corpo, alma e espírito. Davi dizia: tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Então, unge, repreenda, viu? Repreenda, porque ali foi legalidade, a força negativa do tatuador, que foi um instrumento do mal. Eu falo como profeta de Deus. Deus me dá a luz para mim te ajudar a iluminar. Às vezes você ou alguém da família fez isso por falta de conhecimento, por falta de ensino, pela ignorância dos pais. É apenas uma cobrinha, uma aranhazinha, um escorpião desenhado. Mas é uma idolatria. É uma obra maligna. Repreenda, unge, queima, desfaça, viu, Antônio Marcos? Se a pessoa já veio do mundão assim, unge, liberta aquela alma, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os pastores que pregam libertação não falam o que eu estou falando, porque às vezes não tem a sensibilidade que Deus me deu para passar. A cada um Deus dá uma operação, uma visão, uma comunicação para comunicar, tá bem? Deus vos ajude a compreender a verdadeira adoração, corpo, alma e espírito. O homem foi criado para adorar a Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aí o diabo inventa estas coisas para blasfemar contra Deus, para escarnecer. O diabo entra para o ser humano dar legalidade aos espíritos malignos. Mas a Bíblia nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se eu der legalidade, ele entra, mata, rouba e destrói. Atentai, que Deus te ajude a compreender que dentro de cada um de nós tem um espírito que é eterno. O Daniel de Oliveira aqui, o espírito do Daniel é eterno. O espírito do Antônio Marcos, da Andréia, da Tatiana é eterno. O espírito não morre. O espírito não envelhece. O espírito não acaba. O espírito do homem é eterno. Ele veio de Deus. Ele vai voltar para Deus e receber o lugar onde merece estar na eternidade. Então vigie a sua matéria, para que ela não leve seu espírito ao abismo das trevas. O homem é eterno. Nós estamos em uma batalha espiritual que começou no Éden com Eva e Adão, mas veio Jesus como Salvador do mundo, e o sangue dele nos purifica, nos limpa e nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo. O homem, o espírito do homem, da mulher é eterno. Ele não morre. A matéria volta à matéria. Tu és pó. Está lá em Eclesiastes. E ao pó tornarás. A matéria volta ao pó. Mas o espírito volta a Deus. Pelo anjo do Senhor. E é levado ou ao Hades ou ao paraíso.
Do paraíso para o céu é questão de um relâmpago que nasce no Oriente e põe-se no Ocidente. E mesma coisa no Hades, que é o Hades missionário, é uma antessala do fogo eterno. Então, cuida da sua matéria, cuida do seu espírito, leia a Bíblia, siga Jesus, ame a Jesus. Há uma batalha e nós estamos no centro desta batalha, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus falou lá no Éden: façamos o homem à nossa imagem segundo a nossa semelhança. Lá estava presente o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade augusta e divina. Como em 1 João capítulo 5 nos revela isso. E também em Gênesis. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem não veio do macaco, como falam os materialistas. Não. Nós fazemos parte de um outro ser, o ser eterno. Atentai. Pergunto eu a vocês que me acompanham por esta rede mundial: aonde você passará a eternidade? Aonde você estará daqui 1 milhão de anos? Responda. Aonde o seu espírito vai estar daqui 1 milhão de anos? Eu sei aonde eu vou estar, andando nas ruas de ouro com Jesus. A Bíblia diz: louco, desequilibrado, irresponsável, nesta noite pedirão a tua alma. As emoções que te governam e governam seu espírito, que tens preparado, para quem será? O homem é eterno. O espírito do homem não morre. O de Jesus não morreu. Por isso que nós temos que aprender a doutrina de Deus, a cultura do céu. Ouviram? Deus não nos fez para ir para o inferno. Ele nos fez com a marca do céu e o nosso nome escrito no livro da vida. Aí, por causa da ganância, da vaidade, do roubo, da mentira, do adultério, do erro, as pessoas procuram outros caminhos. Mas é um só caminho que nos leva ao céu: o sangue do Cordeiro, Jesus, o Filho da Virgem Maria. Aonde você passará a eternidade? Com corpo de glória, com a visão, a audição, tato, olfato e paladar funcionando tudo 100%. Aonde você mergulhará no rio da vida e andará nas ruas de ouro com Jesus? Prepara. Se entrega a Deus. Volta para a igreja. Jesus falou uma vez: no mundo, esse sistema implantado pelo homem ganancioso e avarento, no mundo tereis aflições, mas tende fé, bom ânimo. Jesus falou: eu venci até a morte. E o Daniel vencerá, a Edneide vencerá, pastor Andréia vencerá, Dalva Rodrigues vencerá, Soraya vencerá. Nós venceremos.
com Jesus nos ajudando, nos abençoando. Tá bem? Ame a Jesus. Volte à igreja, volte à Santa Ceia. Escandalizou? Nem a altura e nem a profundidade. Paulo falou. Nenhuma outra criatura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe o que é outra criatura? Carro, casa, família, trabalho, notebook, celular, nenhuma outra coisa criada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhuma outra criatura. Paulo escreveu aos Romanos: nada. Política não pode me afastar do amor de Deus. Dinheiro, joias, vaidade, carro, moto, não. Deus em primeiro lugar. Aqui é o Bom Dia Espírito Santo, a voz do Espírito. Vamos cantar, Brasil, vamos cantar. O tempo de cantar chegou e a pomba, lá de Cantares de Salomão, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, está cantando, porque o campo com a rosa de Saron está florescendo. Aleluia! Canta, Edneide! Glória a Jesus! Bom dia, Espírito Santo. Obra santa do Espírito, esta causa é do... Canta Brasil, Europa, Ásia, África. Canta cariocas, paulistas, mineiros, gaúchos, pernambucanos, capixabas. Cadê você, Geninha? Canta Maria Catarina. Canta baixinha retada. Canta Soraya Souza Rodrigues. Hoje é hoje. Fogo na cabeça do diabo. Corta o laço, desenrola o rolo. Canta Hélio. Com esta voz de fuinha, Hélio, mas canta. Quem canta, Hélio, seus males espantam. Glória a Deus, canta Fátima. Com esta voz de fuinha, Fátima, rouca, porque acordou agora. Canta, Jane. Eita, canta, pastor Andréia. Ei, Pachariande, canta, Lebais. A Europa está cantando, o povo do Japão e da Coreia do Sul. Louvado seja Deus pela oportunidade que Deus me dá para estar aqui, já em minha terceira idade, pregando o evangelho do reino a milhares de criaturas. Que Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, que estão sintonizados com esta rede e compartilhando as mensagens que Deus me dá para pregar a toda criatura. Deus abençoe pastor Erivonaldo,
aí em Caruaru nos acompanhando. Deus abençoe. Hoje é quarta-feira, última quarta-feira do mês abençoado, mês de abril, mês forte. Andréia Barros, Amanda Andrade, é um mês poderoso e hoje é a última quarta-feira. E atenção, povo de Salvador, povo aí da Barroquinha, Cidade Baixa, Suburbana, Estrada do Coco, Mussurunga, Cajazeiras, Boca da Mata, Mata Escura, Alto das Bananeiras, Alto do Cruzeiro, Brotas, Pituba, Ondina, Maralina, minha querida Vila Laura, Santa Rita, Santo Agostinho, toda a grande região da Ladeira dos Bandeirantes, Brotas, Matatu de Brotas, Pituba, Estiepe, Boca do Rio, Itapuã, Cajazeiras, viu, Gêneso? Atenção, povo da grande região da Vasco da Gama, Algunjá, Vale do Bonocô, de Nazaré, são tantos vales. Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Pirajá, Marechal Rondon, São Caetano, Fazenda Grande do Retiro, Lapinha, Avenida Peixe, minha querida Caixa d'Água, São Cristóvão do Aeroporto, Itinga, Lauro de Freitas, Camaçari, Candeias, Cajazeira, Casa City. Atenção, povo da Lapinha, Barbalho, Curuzu, Peruvais. Atenção, povo da Garibaldi, Avenida 7 de Setembro, Carlos Gomes, saúde, onde há muitas doenças, misericórdia. Atenção, povo da Barroquinha, Baixa dos Sapateiros, Mercado Modelo. Vocês aí da grande região da Praça da Sé, Terreiro de Jesus, Taboão, Ladeira da Saúde. Atenção, povo da grande região do Tororó, Jardim Baiano, como canta aquele cantor baiano, um ex-sambista, fui no Tororó beber água e não achei. Ao povo do Tororó, a todo o povo do Nordeste de Amaralina, eu estou convocando todos vocês para estarem conosco hoje, na última quarta-feira. Hoje é dia da cirurgia divina. Às vezes você pode me perguntar o que é cirurgia divina, missionário. É a cura, é a cirurgia sem corte. Carla Souza Santos, Noélia Passos, Marinalva Freitas, sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia profético. Eu tenho comigo hoje mais de 8.000 pessoas. Viu, Kika? Você nunca mais tinha aparecido, hein, Kika? Hoje é um dia profético. Eu tenho mais de 8.000 pessoas orando e jejuando e mandando para mim a proteção, a cobertura, para me ministrar o que a Bíblia me autoriza a ministrar, cirurgia divina. Ore pelo meu pai Manuel também. Hoje é um dia abençoado ao povo da Suburbana, ao povo da Estrada do Coco, ao povo da grande região das Cajazeiras, da Avenida Paralela também, do Le Parque, do Alphaville, Campo Grande, Corredor da Vitória. É uma santa convocação.
Hoje é dia que eu entrego há 45 anos gratuitamente, o santo óleo. Deus mandou eu entregar o santo óleo há 45 anos. Que todas as quartas-feiras, na catedral e na sede, o povo leva para ungir a casa, família, carro, moto, pessoas enfermas. Ah, missionário, eu moro longe. Então apresenta a Deus aí um pouquinho do óleo para você ungir a tatuagem daquela menina, daquele filho, daquele marido, viu? Ungir o carro, a moto, unge mesmo e repreenda. E se manifestar demônio, você expulsa. Em nome de Jesus. Se o demônio falar que não sai, você profetiza. Já saiu. Hoje é um dia poderoso. A igreja está em jejum e oração para o nosso trabalho ser fiel, autêntico e verdadeiro. Quarta-feira. Quem sabe você fez exames de laboratório? Quem sabe você fez exames de imagem? Deu um nódulo no seu seio, em sua tireoide? Câncer no pâncreas, no fígado, no intestino? Pressão alta, diabetes, depressão? Suas vistas estão ficando curtas? Glaucoma evoluindo? Misericórdia. Hérnia de disco, bico de papagaio? Úlcera, gastrite, esofagite, refluxo? Câimbras de nó? Problemas na circulação? Dores na escadeira, nos joelhos, nos tornozelos, nas mãos, nos cotovelos? Vem estar conosco hoje para uma cirurgia divina. Nódulos no fígado, gordura no fígado, falta de ar, angina, sopro no coração, pericardite, dor no peito, ansiedade, depressão, loucura. Esteja conosco hoje, ansiedade, perturbação de espírito, insônia, pesadelo. Às vezes a cama parece que é cheia de formiga, de barata, de bicho. Sonhos eróticos e malignos. Vem estar conosco hoje para uma cirurgia espiritual, para um tratamento que está em Isaías capítulo 53. Eu posso ministrar tudo isso, porque tenho autorização do trono da graça. Vem estar conosco, 8 da manhã, daqui a pouquinho, 2 da tarde, 7 da noite, Largo das Sete Portas, 446. Esta exipele que vai e volta, esta ferida na perna, este problema de circulação, esta impotência, câncer na próstata, problemas no ovário, enfermidades. O médico já falou que tem que extrair seu útero, seus ovários, mas a última palavra não é da ciência, é do Deus que criou a ciência. Hoje é um dia poderoso. Cura do corpo, cura da alma, da mente. É cura geral. Porque ele derramará sobre nós do seu espírito de misericórdia. Atentai, não importa se você é católico, apostólico, romano, católico, carismático, espírita, kardecista ou de outra linha, crente desviado, crente excluído, crente com medo, crente frio, crente derrotado, crente que perdeu a visão na crença de Deus. Eu estou lhe convocando para ver se ainda há esperança. Largo das Sete Portas, 446. Lima e Silva, 116. Hoje são 6 cultos, 3 na catedral e 3 na sede, para atender a todo o povo aqui da Bahia, Salvador. 6 cultos. 3 na Lima e Silva, 116 e 3 na Catedral da Bênção, viu, Samuel?
Mas se você faz aí no Rio de Janeiro o trabalho de Deus, e Samuel? Perca a visão do seu pai não, viu? Então, hoje é um dia poderoso. Ou mande para mim o seu pedido de oração para o 71 99 711 7881. É o Telebênção. Seu pedido será anotado também em mais uma porta da bênção, o livro profético dos anjos. Nós já temos mais de 40 mil nomes escritos. 71 99 711 7881. Tá bem? Mande agora seu pedido de oração, o nome da rua, número de processos, nome do advogado enrolado, nome do juiz que nunca bate o carimbo. Deus vai dar uma formigagem na mão do juiz e ele vai bater o carimbo do seu ok para desenrolar aquele rolo que já tem 17 anos, 15 anos, 12 anos, 40 anos e a bênção vai chegar. Mande agora 71 99 711 7881. Mensagem digitada pelo WhatsApp. O Telebênção na Bahia funciona com muita responsabilidade. Povo lindo e abençoado, não deixe de buscar sua vitória. E a vitória, saiba que Deus não mudou, é o mesmo. Todos os que moram em torno da catedral, sede Bahia, isto aí, pastora. Samuel também está dizendo, bom dia, Espírito Santo, amém, bispo. Estamos na mesma visão, amém, Samu. Deus te abençoe. Aí no Rio de Janeiro, ao lado da sua mãe, seu pai, toda a sua bela família sacerdotal, Deus abençoe, Carioca, 5h53. Lembrando a todo o povo, atenção Bahia, é uma santa convocação, porque de hoje a 8 eu estarei orando pelas carteiras de trabalho, contrato trabalhista, ferramentas de trabalho. Dia 17 de maio, 17 de maio, estará conosco em Salvador o apóstolo Jair de Oliveira para a conferência de líderes em nossa Catedral Bahia. Ontem eu falava com ele, ele estava a caminho de Goianésia, Goiás, e ele me falou, Daniel, não se preocupe não, eu vou estar aí na Bahia sim. Virá ele, pastora Sentique e outros pastores, uma caravana para estarem na nossa conferência, dia 17, sexta-feira à noite, a partir das 18 horas, sábado a partir das 14 horas e domingo pela manhã, apenas 3 cultos desta conferência com a presença do apóstolo Jair de Oliveira. E no mês de junho, atenção, porque no dia 17 também de junho, a tenda de Moisés volta a estar na catedral e na sede. Nestes meus 55 anos de ministério, eu já realizei dezenas de campanhas reveladas por Deus, mas esta campanha da tenda foi algo sobrenatural. Batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, renovação de dons, cura divina e marca para o ministério. Foi algo surpreendente. E no dia 17 de junho, volta a tenda de Moisés, na catedral e na sede. 17 de maio, tem uma audiência criminal
Ora por mim. Tá bem, Raul, estaremos orando, filho. Fique na paz. Então, estamos aí atravessando meses proféticos. Meses de porta da graça aberta. Viu, Elza Braga? Deus te abençoe, Elza. Se liga, viu? Cadê a Gininha, que até agora não apareceu? Pastora Gininha, lá de Vitória do Espírito Santo. Vamos louvar, vamos cantar com Miriam, vamos cantar, mas hoje é quarta-feira, a bênção de hoje é exclusiva para hoje. Canta, Miriam, canta, Elza. Bora, Elza. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, Deus abençoe, pastor Cecil, aí na África Central, Gana, Acra. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e como Ele falou: levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não tem mais por que Faraó e seu povo. Deus abençoe aí no Triângulo Mineiro, meu amigo Nil, nigeriano abençoado, servo de Deus. Olha quem chegou também, Floriana Silva, pastora Maria Catarina. Esse programa, bispo, é bênção. E ela fala ali das maravilhas do céu, passou rapidamente. Rafaela Nascimento, às vezes dá para me ler e às vezes não dá. Samuel está ligado conosco, Ribeiro, Deus abençoe. Meu abraço ao povo de Uberlândia, Uberaba, Araguaína. Deus abençoe, pastor Nil, aí nos acompanhando também. Ao povo de Paracatu, Deus os abençoe, Baixada Santista. Deus abençoe a Baixada Santista, em peso me acompanhando. Que bom, hein? Que bom, hein? Vocês são raízes. Querem arrancar as raízes, mas não vão conseguir, porque ainda há tronco. E quando tem tronco, rapaz, é difícil arrancar as raízes que o Senhor Deus deu a este ministério há 60 anos atrás. Deus abençoe o povo do Brás também me acompanhando. Eu estou convocando todo o povo para estarem conosco hoje e pedindo que compartilhe este programa. E pedindo a todos vocês, me ajude a continuar aqui. Ontem, antes de ontem, não chegou nem um piquezinho, misericórdia. Eu tenho uma despesa com esta rede, não é tanto. É R$1.000 todos os dias. Para estarmos aqui em cadeia com outras emissoras online, tá bem? Algumas são 0,800, mas outras nós temos compromisso. Então pregue o evangelho. A terra aqui é boa. Não importa o tamanho da semente, o importante é a terra, aonde põe a semente. Se a terra for boa, irá produzir 100 vezes mais para o reino e para quem semeia. Ouviram bem? Família Nunes Oliveira da Cruz Barros. Deus abençoe, André, pastora. Então mande uma oferta, um voto, um dízimo, uma bênção daquela bênção que você recebeu, daquele milagre, daquele destravamento, daquela venda, daquela negociação. Lembra do altar do bom dia, Espírito Santo, que te abençoou.
Abençoa quem te abençoa, viu? Abençoa quem é o seu sacerdote, que leva a visão espiritual e cuida da sua fé. Patrocina-me. Saiba aonde pôr a sua semente. Às vezes você coloca em beira de caminho, os pardais comem, os pássaros. Ponha na terra boa. Vamos evangelizar, ganhar almas para Jesus. Seja R$10, R$50, R$100. Ah, missionário, eu não tenho Pix, mas alguém da família tem. Tá bem? Coloque aí para mim o número do Pix, Bradesco Daniel de Oliveira. Por que em seu nome? Porque chega em minhas mãos e eu pago compromisso todos os dias. 7199186232, Bradesco Daniel de Oliveira. E há uma resposta de Deus: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, ó, transbordando. Deus vai fazer transbordar, viu, Valquíria? Então mande uma oferta, um dízimo, um voto, uma bênção. Faça como fez Abraão, que entregou Isaac. Isaac é aquela oferta que dói. Você entra no quarto, chora, baba, derrama a alma pelos problemas do filho, do marido, da mulher, da enteada, do enteado, do emprego, da loja, das dívidas. Faça um voto. Entra no quarto e chora, chora, chora. Como dizia a missionária Filomena, tchê, chora. Porque Deus não resiste louvor e lágrimas. Jesus chorou e derramou gotas de sangue. Chora. Oferta Isaac é aquela que dói. Abraão chorou por dentro, mas ele não negou o filho e ele passou na prova. Madalena quebrou o vaso de alabastro. Viu Sérgio Silva, Isabel Souza. A mulher, a viúva de Serepta, ofereceu o último pão, o último bolo. Gideão ofereceu a panela de comida, de sopa. Está na Bíblia. O anjo tocou com a espada e recebeu. Oferta de Davi. Os soldados de Davi foram buscar água em Belém, no poço de Belém. Viajaram, ó, mataram pessoas no caminho. A Bíblia fala isso. E Davi pegou aquela água e sacrificou como oferta, derramando na terra. Então saiba de uma coisa: existe voto que move a mão de Deus. E às vezes uma bênção está para vir para você, e você não entendeu o pedido de Deus. Quebra o vaso de pedra, viu, de alabastro, e apresenta a Deus, tá bem? Vamos continuar evangelizando, ganhando almas. Este programa aqui é um culto para Deus. E todo culto tem que ter oferta. Uma irmã me dizia: há 40 anos eu lhe acompanho, mas nunca veio à igreja, nunca entregou uma oferta. Faça isso, seja grato a Deus. Para nós continuarmos aqui levando o evangelho. Eu tenho pastores agora me acompanhando na África, em Angola, em Moçambique, na Europa. E mensagens que Deus me dá, que tem ajudado a muitas almas por estes continentes, tá bem? E um dia eu estava orando, Deus me mostrou, ao lado de um sofá bege, um gasofilácio, um cofre de ouro, com a estrela de Davi brilhando. Deus quer mudar a história da sua empresa, da sua vida, da sua família, viu? Abra o seu coração. Às vezes você tem o coração aberto para outras coisas, mas quando fala na obra de Deus, o diabo fala não, não, mas o Espírito está falando sim, sim. Vamos louvar com a música, aliás, o corinho de fogo, Andréia, Cari Anjos. Vamos louvar. Eu venho trazer, eu venho
a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. Chave do Pix 7199186232, Bradesco, Daniel de Oliveira. Deus abençoe quem já tem enviado oferta, dízimo, voto. Isaac, Isaquinho, Isacão. Semana passada Deus mandou um pastor trazer um Isacão em minhas mãos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Para esta conferência que nós vamos ter agora, é uma despesa tremenda. Eu tive que comprar, de uma hora para outra, 2 aparelhos já de ar-condicionado para colocar na sala das crianças e no gabinete. Uma despesa que eu não esperava, R$10.000, com instalação e o ar-condicionado, os ares, os aparelhos. Quem sabe Deus usa alguém missionário, eu vou mandar esta oferta. Aleluia, e aí é um super Isaac. Abra sua Bíblia. Se você não sabe, fica sabendo, viu, Cipriana de Melo, mulher forte do meu querido sul de Minas. Abra sua Bíblia. Se você não sabe, fique sabendo. Sabendo o que, missionário? Esta é a maior mensagem de cura divina da Bíblia. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Eu não sei até onde eu vou pregar aqui, porque o capítulo é longo, mas eu vou pregar. Abra sua Bíblia, pega a Bíblia lá no criado mudo, no braço do sofá, em cima de quê, missionário? Do travesseiro. Abra sua Bíblia, manda. É a maior mensagem de cura divina de todos os tempos. Deus deu esta revelação a Isaías, o profeta messiânico, sobre Jesus, o homem chamado Jesus, o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro que venceu a serpente, o Cordeiro que venceu o dragão, o Cordeiro que venceu o Faraó, o Cordeiro que venceu Caifás, Anás, Pilatos, Roma, Cordeiro de Deus, Cordeiro vencedor, caladinho, quietinho, ele não abriu a boca, mas o sangue dele nos resgatou de todas as maldições do mal. Isaías profetizou há 2.724 anos atrás. 2.724 anos atrás. 700 anos antes de Cristo. Então, missionário, é uma palavra antiga, sim, mas ela é espírito e vida, então ela não é antiga, ela é atual. A Bíblia é mais atual do que qualquer noticiário do jornal Estado de São Paulo, Brasiliense ou Globo, não importa, do que os jornais impresso ou online, não importa. A Bíblia é espírito e vida. Esta é a maior mensagem de cura divina que existe. Capítulo 53. Olha como profetizou Isaías na sua visão profética. Isaías era um vidente nato, nasceu, deu uma vacilada no começo, mas depois que o rei Uzias morreu, Uzias, aí ele foi para a igreja pedir misericórdia e perdão do pecado, da mentira e do palavrão e da gíria. Ele entrou pela porta. Olha, alguém mandou ali um pix. Aleluia, aleluia.
Fala aleluia, Amanda, Cipriana. O pique chegou, misericórdia. Capítulo 53, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? Quem? Não são todos. São alguns que têm sensibilidade espiritual e que crê. Quem deu crédito, Marisete Chagas, à nossa pregação? Por que Isaías falou nossa? Porque ele estava falando na voz do Espírito, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a voz dos patriarcas, dos profetas, a voz do Cordeiro também. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço de Deus só manifesta em quem dá crédito. Deus não dá asa à cobra, não, viu? Deus não é burro, não. Ele é cordeiro. Ele é vivo e onipotente. Onipotente, onisciente, onipresente. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Aí veja o versículo de número 3, 2. Uma pergunta, uma resposta, porque fui subindo como renovo perante ele. Renovo, broto. Novo Testamento, nova aliança, nova chance, novo tempo, nova oportunidade. Isaías não estava tendo a visão ou a revelação para os dias dele. Veio cumprir-se 700 anos depois. Porque era para outro tempo. Mas o Espírito de Deus achou espaço para usar o servo dele para o tempo futuro. Fui subindo como renovo perante ele, broto, coisa renovada, sobrenatural, na instrumentalidade da pastora Andréia, Marisete, Daniel de Oliveira, Hélio Silva, em nossa geração também, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Parecia raiz de uma terra seca, mas tinha broto, tinha renovo, só parecia raiz de terra seca. Foi o que ele viu na visão deste capítulo, que Jesus parecia raiz de uma terra seca, não tinha beleza. E nem formosura, uma raiz feia. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, Jesus foi desprezado. Quando ele carregava a cruz, Isaías teve esta visão. Parecia raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, não tinha formosura. Era um homem todo ferido, carregando uma cruz de 75 quilos. Joelhos quebrados, cotovelos feridos, uma coroa de espinhos sobre a cabeça, sangue por todo o corpo e marcas de chibatada. Pés feridos, ombros ensanguentados. Isaías teve aquela visão. Ele ficou imaginando em sua cama de dormir. Que visão era aquela? Ele vendo um homem sofrendo. Mas a Bíblia revela que ele parecia, era o mais indigno dentre todos os seres humanos. Homem experimentado nos trabalhos de dores, sofredor, como um de quem os homens escondiam o rosto, é verdade? Era desprezado,
e não fizemos dele caso algum. Até hoje a humanidade despreza e não faz dele caso algum. Sofreu porque tinha que sofrer, não, ele sofreu para nós não sofrermos. Ele levou para nós não levarmos. Seu sangue nos purifica de todo pecado e cura todas as enfermidades. Está entendendo, Edemilson Araújo? Pastor Rogério Magalhães. E a Bíblia diz, nesta maior de todas as mensagens de cura divina da história da Bíblia, Isaías capítulo 53, verdadeiramente uma palavra muito afirmativa. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimidos. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades, transgressões. Foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Ele foi moído, ele foi transpassado. Ele perdeu o aspecto de ser humano. Ele parecia um monstro, carregando um homem, uma cruz de 75 quilos, caindo pelo chão, parecendo bêbado, mas ele não estava bêbado. Uma coroa de espinhos sobre a cabeça. Isaías falou, ele foi moído. Se você pega um pedaço de carne e moe, você não sabe qual é aquela carne, se é patim, se é filé. Ele foi moído, ele estava transfigurado, ele parecia um monstro. Por que, missionário? Porque ele levava sobre si o glaucoma, a catarata, o câncer, a epilepsia, a trombose, a loucura, o vício da cocaína, da maconha, da pinga, da cachaça. Ele levava sobre si todo tipo de adultério, de prostituição, de pedofilia, de pederastia. Ele levava sobre si todo tipo de nódulos, de caroços, de depressão, de obesidade. Ele levava sobre si. Então ele parecia um monstro. Por isso que lá na cruz, ele gritou, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele parecia um monstro e o Pai não suportou olhar para ele, porque ele levava o pecado, as enfermidades, as desgraças de todos nós. Aí o Pai virou as costas e na visão de Jesus na cruz ele gritou, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, oh meu Deus, por que me desamparaste? Mas a Bíblia diz que os anjos vieram e confortaram e consolaram, tanto no deserto, no jejum, como naquele momento da cruz. Ele foi moído, ele foi transpassado pelo câncer, pela diabetes, pela artrose, osteoporose, artrite, hérnia de disco, bico de papagaio, espandilose, úlcera, gastrite. Ele estava todo quebrado, todo moído, todo transpassado. Isaías viu, 700 anos depois, que cumpriu esta profecia. E esta profecia é viva, é ativa, é poderosa. Para quem crer, quem deu crédito, quem creu nesta pregação. Pelas suas feridas nós fomos sarados. O que ele passou para nós não passar, ele levou para nós não levarmos. Basta a palavra da profecia estar em nossa boca para profetizar a cura, a libertação, a misericórdia, viu, Patrícia? O perdão. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, é verdade.
mas o sangue dele nos uniu. O que ele estabeleceu trouxe a união. Ele é o fundador da eclésia. Ele foi moído, ele foi rasgado, ele foi torturado, ele foi escarrado, ele foi desprezado. Não porque ele merecia, por nós, por nossa culpa. Ame Jesus, viu? Senão naquele dia ele vai dizer: eu não te conheço, aparta de mim, amaldiçoado, para o fogo eterno. Ele levou para nós não levarmos, ele carregou para nós não carregarmos. Aquela cruz não era para Jesus, era para Barrabás. Até isso ele levou sobre si. Tá entendendo, Amanda, Edneide, Sérgio, Roque? 2.724 anos atrás. A profecia é viva porque espírito e vida está entre nós. É a maior mensagem de cura divina das escrituras de Gênesis, Apocalipse. Todos nós andávamos desgarrados, sim. Como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós e nos uniu pelo perdão, a misericórdia e a graça divina. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Olha que coisa, velho. Ele não reclamou da chibatada, nem da cruz, nem da coroa, nem dos cravos. Ele não reclamou do desprezo, do abandono dos apóstolos que o abandonaram, menos João. Ele não abriu a sua boca. Ele bebeu o cálice que tinha que beber por amor a nós, para nós não bebermos. Ele não abriu a sua boca como cordeiro, sim. Ele tinha sido apresentado pelo pastor e primo, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O Cordeiro venceu o dragão. Esta é a profecia, que o Cordeiro venceu o dragão, a antiga serpente. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, arrancaram-lhe o couro na chibata, no peso da cruz, nas escarradas, na nudez publicamente. Seus tosquiadores, e não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vinda? Versículo de número 9. Puseram a sepultura com os ímpios e com o rico José de Arimateia, que cedeu a sepultura na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. É verdade, ninguém nunca falou como ele. 6:24. Todavia o Senhor Deus Jeová agradou em moê-lo, permitiu, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias do bom prazer. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. O justo justificará muitos, nem todos, só quem dá crédito. Pelo que darei a parte, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, ele levou sobre si o pecado de muitos, não de todos, mas de muitos, né? Por que não de todos, missionário? Porque nem todos dá crédito à pregação. Só é perdoado quem pede perdão e reconhece o sacrifício da cruz do Cordeiro e batiza nas águas e participa da Santa Ceia, as proteínas do Cordeiro.
pelos transgressores, ele ainda intercedeu até na cruz. O que esta mensagem quer dizer? Que ele já levou, que você está levando. O mal, a depressão, o AVC, o nódulo no pâncreas, no fígado, o câncer no intestino, hemorroides, a diabetes, a depressão, a loucura. Se você crê, verás agora a glória de Deus. Pega aí o copo com água e apresenta a Deus. Põe a mão na cabeça. Às vezes na sua família todos morrem de AVC, mas você não. Você vai cansar de viver. Assim diz o Senhor. Põe a mão na cabeça. Põe a mão nos olhos, você que sofre com glaucoma, miopia, catarata. Põe a mão no ouvido. Você que sofre com labirintite, no pescoço, problema de tireoide, de um hormônio, principalmente a falta do T4. Põe a mão na escadeira, bico de papagaio, espondilose, hérnia de disco. Põe a mão no estômago. Bora! Você que sofre de refluxo, gastrite, úlcera. Põe a mão nos testículos. Câncer no intestino, câncer nos testículos, na próstata. Doença íntima. Põe a mão aí no pé da barriga. Ah, missionário, não sei se barriga tem pé. Na parte baixa. Põe a mão aí nos joelhos. Só vive caindo, caindo, caindo. Problema de circulação. Segura a perna. Põe a mão aí agora no seio. O médico disse que vai extrair seu seio. Jesus não falou isso não. Põe a mão aí de lado, onde você sente dor no fígado por causa da gordura do nódulo. Põe aí agora a roupa do seu filho, da sua filha, diante do celular, do rádio, a fronha do travesseiro, a mamadeira desta criança chorona que não te deixa dormir e você às vezes até agride por um desequilíbrio. Apresenta a Deus aí agora. O Deus que revelou a Isaías o capítulo 53 é o mesmo Espírito que está sobre nós nos dias de hoje. A cura pela ciência é importante? Ciência é de Deus, mas a cura divina, Tebachariandecais, tocará em você hoje e agora. Coração, põe aqui no coração. Desperta, Brasil. Eu dou uma ordem aqui dos estúdios desta emissora, Campo Espiritual. Eu dou uma ordem em nome de Jesus, não é no meu nome, é no nome do médico dos médicos que já tomou sobre si a esta enxaqueca, a esta neurisma cerebral, derrame, AVC. Que saia desta parte circulatória do cérebro. Eu dou uma ordem à labirintite, ao glaucoma, miopia, catarata, as enfermidades da tireoide. Eu dou uma ordem à pressão alta, baixa, desregulada, principalmente a alta, a hérnia de disco, o bico de papagaio, o desvio na coluna. Esta pessoa que sofreu um acidente e ficou paralítico sobre uma cama, uma cadeira de rodas. Esta pessoa que sofreu paralisia cerebral, Deus me revela. Esta pessoa que está com câncer no pâncreas, no fígado, no intestino, no estômago, úlcera, gastrite, esofagite, refluxo.
bactéria resistente que está neste estômago, gaipiroide, falta de ar, angina, água nas pleuras, sopro no coração, pericardite, entupimento nas válvulas do coração, nas veias, na mamária, na coronária. Que um milagre agora aconteça em nome de Jesus. Falta de ar, câncer no intestino delgado, intestino grosso, câncer no ovário, no útero, no colo do útero, nos testículos, na vagina, no pênis, no ânus, hemorragia, hemorroides, falta de ar, cansaço, peso na cabeça, peso nas costas, artrose, osteoporose, artrite, gastrite também. Deus está curando muita gente. Olha a mão de Deus, toda ensanguentada, passando sobre milhares de pessoas. Dor no estômago, nas pernas, nos joelhos. Problemas de circulação, de fraqueza, perca dos músculos. Esta pessoa que está parecendo um cadáver em cima de uma cama, esta pessoa entubada, paralítica, eu estou profetizando que Jesus já levou este mal, obra de macumba, de feitiçaria, que foi feita em uma guarda, em uma maré, em um cemitério, no pé de uma cachoeira, num pé de abacateiro roxo, de piaçava, de jaqueira mole, na encruzilhada de 4 pernas, de 5, de 6 pernas, na maré alta, na maré baixa, que foi enterrado naquela quartinha de barro, no pé daquela ladeira ou daquele brejo. Eu quebro a maldição da urucubaca, da mandinga, da feitiçaria, do bozó, do catimbó, da pemba. Eu arranco aquele sapo que foi enterrado, aquela boneca de pano cravada com alfinetes, para esta pessoa morrer louca, pobre, macumba feita na base do ódio, da vingança, da inveja, da solidão. Eu estou dando uma ordem aqui da Bahia, porque não existe distância para Deus operar. Eu quebro todas as maldições e eu estou dando uma ordem em nome de Jesus, que estas enfermidades, pragas e maldições na vida financeira, na vida sentimental, profissional, obra do mal que foi feito naquela aliança de noivado, de casamento, naquela certidão de nascimento ou de casamento, naquele CGC da empresa, naquela chave, Deus me revela. Seja quebrada esta maldição. E eu estou profetizando Isaías capítulo de número 53. Que esta pessoa receba agora o efeito, a unção desta mensagem. Seja curado os problemas cardíacos, estomacais, no fígado. Este homem que é improdutivo, que haja fertilidade no útero que não é fértil, para a alegria do casal ou da família. Te canta lebale xariandecais, assim diz o Senhor, eu sararei a terra. Levante as mãos, bata na cabeça, você que tinha problemas na cabeça, nos olhos, nos ouvidos, mexa o pescoço, o braço, faça o exercício da fé, bora! Aperta o estômago, o útero, a bexiga, o intestino, as pernas, a escadeira, faça o exercício e profetiza. Cumpriu-se em mim
Isaías 53. Profetiza. Profetiza neste deserto, diante da cruz, diante do vale de lágrimas, diante dos prantos e gemidos, diante do travesseiro e da fronha, diante da carteira sem assinatura, diante dos exames de laboratório ou de imagem. Profetiza. Isaías 53. Profetiza. Diante da bolsa vazia, carteira vazia, família desmantelada, bora! Se você não profetizar vida, o diabo profetiza morte. Se você não profetizar saúde, o diabo profetiza doença. Se você não profetizar união, o diabo profetiza desunião. É batalha! Leia Isaías 53, põe em prática e viva! Aperte aí a tireoide, os seios. Procura o caroço, procura o nódulo e dê o testemunho amanhã no programa de amanhã. Respira fundo. Respira, bora Amanda. Faça o exercício. Compartilhe este programa. O vício da cocaína, da maconha, da cachaça, ele já levou sobre si. E você é liberta. Profetiza Isaías capítulo 53. Abençoa sua bolsa. Abençoa seu dinheiro. Abençoa sua aliança. Abençoa seu casamento. Abençoa sua saúde. Abençoa sua cama. Abençoa seu travesseiro. Abençoa o copo com água. Abençoa a peça de roupa. Expira. Aperta o útero, profetiza útero fértil. A menininha vai nascer, aleluia. Galeguinha, aperta. Aperta seus rins para eles voltarem a funcionar. Você está diante da maior profecia de cura divina da Bíblia. Isaías 53. Toma posse. Creia. A ciência de Deus é, mas a cura divina chega às vezes primeiro, mas chega. Meu abraço, compartilhe este programa, viu? Ah, missionário, seu programa é muito longo, não se preocupa não. No meio deste mar de lágrimas, alguém vai ser abençoado. É só compartilhar e o Espírito vai agir. Ajuda-me a continuar aqui. Ajuda. Esfrega os olhos aí, ó. Glaucoma, miopia, catarata. Profetiza. Sua mãe morreu cega, mas você não. Houve depressão na sua família, mas você não. Houve AVC, pressão alta. Vai lá medir sua pressão. Está entendendo o que eu estou falando? Receba a bênção de Isaías, capítulo 53. Compartilhe este programa, viu? Para que as pessoas entendam o poder sobrenatural da palavra da profecia de Isaías. 2.524 anos atrás, é para hoje a palavra. Está entendendo, Juscelene Alves? Juscelene Alves, mande uma oferta, um voto, um dízimo para me ajudar a continuar aqui, abençoando o Brasil, a Europa, a Ásia, a África e a Oceania. Olha o número do Pix aí, Soraya Souza está colocando. Bradesco Daniel de Oliveira, 7199186232. Marta, Deus te abençoe. Meu abraço. Shalom. Shalom. Ah, missionário, já compartilhei. Compartilhe de novo. Aqui tem uma mensagem poderosa. Isaías, capítulo 53. Shalom.